com isso, nosso principal líder. Bom dia, bom dia. Bem, por um lado, Zelensky promete paz até o inverno e deu instruções a Budanov para prepará-la. Por outro lado, estão se preparando para uma guerra ainda mais longa. Hoje vamos avaliar onde está o equilíbrio e para onde tudo isso está caminhando. Vamos pegar o touro pelos chifres e, sem demora, ver o que temos primeiro sobre a paz. Então, sobre a paz, temos o seguinte. Resumindo, Budanov, atual chefe do gabinete do presidente, considera realista a avaliação de Zelensky sobre a chance de negociar com a Rússia para encerrar a guerra antes do inverno. Ele disse isso durante uma coletiva de imprensa. Budanov declarou que concorda totalmente com a avaliação de Zelensky. Digression. Essa é uma ordem do presidente, tentar acabar com essa guerra o mais rápido possível. E eu confirmo isso. Na verdade, busca-se encerrar as hostilidades rapidamente, de preferência antes do inverno. E ele mesmo declarou que, estando no cargo de chefe do gabinete do presidente, fará tudo por o que for possível para alcançar essa paz. O próprio Zelensky disse que nós, sim, devemos negociar, devemos sentar à mesa de negociações. Mas, como sempre, em tudo isso havia uma referência clara à Rússia. E essa referência, como de costume, também tinha uma conotação negativa. Quanto ao outro lado da Rússia, Putin já apresentou há muito tempo as condições para um encontro com Zelensky. Mas, aliás, ainda em 9 de maio, ele declarou que vê a proximidade da paz. E, portanto, aparentemente seria possível se encontrar com Zelensky. No entanto, como sempre, há um detalhe. Zelensky está pronto para realizar um encontro pessoal, diz Putin. Sim, eu ouvi isso, mas não é a primeira vez que ouvimos isso. E pode-se dizer, a esse respeito, que nunca recusamos. Eu nunca recusei. Eu não estou propondo esse encontro. Mas se alguém está propondo, por favor, que venha quem quiser se encontrar, que venha a Moscou, podemos nos encontrar também em um terceiro país. Mas somente no caso de serem alcançados acordos finais sobre um tratado de paz que deve ser pensado para uma perspectiva histórica de longo prazo, para colocar um ponto final em toda essa questão. E aqui entram, é claro, dois fatores incontornáveis. Primeiro, Zelensky não irá a Moscou de forma alguma. Segundo, é que qualquer acordo final está tão distante deles quando provavelmente é aquela mesma Alpha Centauri que eu menciono quase em todo episódio. É difícil dizer o que pode sair disso tudo, mas provavelmente nada, já que até o próprio Trump, hoje mesmo, eu li. A notícia é que Trump está tão cansado das negociações complicadas entre a Rússia e a Ucrânia. Engraçado, ele esperava negociações simples, tipo chegar e dizer Volodya, paz, como aquele Síbiga, paz com Rushanks, ou peace, paz e pronto. E aí a paz chega imediatamente, porque todos vão ficar com medo dessas palavras. Enfim, nada de bom vai acontecer, com piadas ou sem elas. Depois, literalmente, isso foi no dia 9 de maio, mas agora literalmente, a partir de 1º de junho, Putin fez um pronunciamento após reunião sobre a investigação do ataque das Forças Armadas da Ucrânia ao prédio da faculdade em Starobelsk. Parece que conscientemente, de forma deliberada, cometendo um crime gravíssimo contra crianças e adolescentes no colégio pedagógico em Starobelsk, a liderança de Kiev decidiu abrir uma nova página na sequência de seus crimes. Bem, essa é a escolha deles. E ele acrescentou que isso dá uma nova qualidade ao conflito como um todo. Zelensky começou a avisar os moradores de que haveria problemas, que estavam chegando mísseis calibre, que estavam chegando bombardeiros Tu. Quero dizer, não são carcaças de bichos, mas sim, Tu, aviões, bombardeiros estratégicos que lançam mísseis balísticos contra a Ucrânia. E esses drones ainda estão voando, são algumas dezenas, talvez até centenas, e já no momento em que estou gravando este vídeo, estou lendo as notícias ao mesmo tempo. Dizem que há um grande incêndio no local da explosão, em Dnipro, incêndio em Zaporizhia. Já há testemunhas. E obviamente essas são as notícias. A noite não foi fácil. Este vídeo foi gravado justamente à noite. E tudo isso é um ataque prolongado no tempo. Se isso cheira a paz, para mim não cheira nem um pouco. E não é à toa que, ainda antes, Zelensky deu uma ordem ao seu gabinete de forma mais reservada, para que eles preparassem um plano para continuar a guerra por mais 2 ou 3 anos. Ou seja, essa declaração sobre a paz até o inverno claramente tem um pouco menos de peso para a Ucrânia, para autoridades ucranianas e russas, do que prometer prolongar a guerra por mais 2 ou 3 anos. E aí, de repente, no meio da discussão, aparece Girkin ou Strelkov. Lembram dele? Aquele que entrou na Ucrânia e começou toda a confusão, que, se não me engano, acabou virando a ATO.
Foi algo bem inesperado. Agora ele está preso. Também não lembro pelo que exatamente. E estando na prisão, ele às vezes analisa o que está acontecendo na linha de frente. Eu, sinceramente, não conheço ele como analista. Por isso, não posso dizer nada. Mas aqui ele fala sobre a possibilidade de um ataque à Crimeia. No vídeo anterior, eu mesmo falei sobre a possibilidade de um ataque à Ponte da Crimeia. Sobre isso já falam muitos analistas da Rússia, da Ucrânia, da Europa e dos Estados Unidos. É estranho que os comentaristas discordem, pois um ataque a uma artéria tão importante, militar e economicamente, faz sentido do ponto de vista militar. Ela parece razoável, justamente do ponto de vista militar. Por que as pessoas não entendem que isso realmente pode acontecer com um alto grau de probabilidade? Eu também não entendo. Mas parece que Strelkov-Girkin entende? Ele afirma que na última semana, o transporte por esse corredor tem sido alvo de ataques regulares pelas forças armadas da Ucrânia. Devido a violações na logística na península, há interrupções no fornecimento de combustível, e ele continua dizendo que tudo isso se chama isolamento. O campo está contaminado pela interdição das comunicações inimigas em grande profundidade. Como cargas civis e militares usam a rota, as forças armadas da Ucrânia podem querer interromper o fornecimento de ambas. E mais uma vez, ele sugere que isso pode indicar indiretamente que as forças armadas da Ucrânia se preparam para uma ofensiva em direção à Crimeia. O campo de batalha é isolado, dificultando a transferência rápida de reservas e suprimentos, mas isso não impede o ataque. É possível. Por isso ele diz que devemos esperar, em junho, uma possível tentativa das forças armadas da Ucrânia de atacar a Crimeia, desembarcar tropas ou avançar pelo Dnieper. Nessa direção relativamente mal abastecida. O quanto isso é verdade, o quão provável é, eu não sei. Mas, novamente, parece bastante lógico, especialmente se considerarmos a quantidade de notícias sobre o bombardeio justamente daquela artéria terrestre, exatamente naquela direção. Escrevam nos comentários tudo o que vocês pensam sobre isso, porque esse tema é importante para muitos. E, novamente, se realmente as forças armadas atacarem ou a ponte da Crimeia, ou tentarem atacar a Crimeia, isso vai levar a uma escalada da guerra tão profunda como talvez ainda não tenha acontecido. Ou seja, até mesmo todos aqueles estoques que estavam profundamente enterrados em algum lugar nas profundezas das minas da Sibéria, de repente ganharão uma segunda vida. Quero dizer, algum tipo de míssil, ainda não nucleares, espero. E a palavra ainda, novamente, espero, aqui é usada de forma retórica, digamos assim, e não... Bem, enfim, tudo bem. Não vamos passar para as perspectivas mais sombrias. E tudo isso pode ser lançado novamente contra a Ucrânia. Vamos torcer para que cheguem a um acordo. Até o inverno, a esperança não é muita, mas ainda assim. O mais interessante é que, para continuar, aqui tem, aliás, informações sobre a economia. Novamente, não sei. Não sei até que ponto dá para acreditar. Dizem que o Banco Central e o Ministério das Finanças alertaram Putin que os gastos militares são insustentáveis para o orçamento russo. Muito foi dito aqui. Ministério da Defesa e representantes do Kremlin divergem sobre cortar o orçamento. Alguns querem, outros não. Mas o fato é que só com o preço do petróleo acima de $100, o orçamento russo tem uma alta rentabilidade, o que permite conduzir a guerra relativamente sem problemas. E aí Donald Trump fez um presente, porque de repente ele brigou de novo. Nunca tinha acontecido isso, e aí de novo ele brigou com o Irã. E o Irã suspende as negociações com os Estados Unidos. Irã decidiu bloquear completamente o Estreito de Hormuz. O motivo foi que os combates no Líbano se intensificaram. Depois disso, li hoje, Trump conversou por meio de intermediários com o Líbano e também falou com Israel. E parece que eles cessaram as hostilidades. Por quanto tempo não se sabe. Mas sabe, ambos os lados e, na verdade, todo esse Oriente Médio, tão querido por muitos, não tem nada de bom pela frente num futuro próximo. Mesmo assim, se chegaram a um acordo aqui, talvez os preços caiam em breve, mas agora eles saltaram imediatamente 5 pontos e ultrapassaram aquela marca dos $100 que torna possível a continuação da longa guerra da Rússia. Por isso tudo está se encaixando desse lado também. Lá deram 90 bilhões de euros para a Ucrânia. O preço do petróleo russo sobe e a arrecadação do orçamento aumenta. Por isso, a guerra pode continuar, se não para sempre, pelo menos até a primeira grande crise econômica global. Depois disso, provavelmente a guerra será travada com paus, pedras e qualquer outra coisa assim.
Enfim, tudo isso é extremamente complicado e confuso. À luz, novamente, do aumento repentino do preço do petróleo, a União Europeia quer congelar o teto de preços para o petróleo russo, o petróleo por causa do Irã, exatamente por aquele mesmo motivo. O petróleo está se tornando um produto escasso e caríssimo. A União Europeia está considerando a possibilidade de congelar temporariamente o teto de preços e adotou um mecanismo dinâmico. No ano passado, esse mesmo bloco já foi previdente. Automaticamente, o teto de preços é estabelecido a cada 6 meses, ficando 15 abaixo do preço médio de mercado do petróleo russo da marca Ural. Atualmente, o limite é de $44 por barril e a próxima revisão deve acontecer no verão. Ou seja, já estamos em junho agora, acho que é dia 2. Por isso tudo pode acontecer. Os preços do petróleo subiram drasticamente. Segundo as fontes, na revisão de julho, provavelmente o limite seria elevado para pelo menos 60 ou $65. O congelamento manteria o teto no nível atual. Entre outras opções, está suspender o aumento automático até o final do ano. E depois aqui, sanções, sanções, sanções. Mas é isso. Isso provavelmente será congelado, porque a União Europeia pelo menos não quer se desfazer no futuro próximo. Então tudo isso é combustível. Do petróleo, fazem gasolina, diesel, óleo combustível. Fazem de tudo um pouco, incluindo naturalmente a grande maioria dos elementos orgânicos, químicos, materiais e tudo mais e tudo mais. Sem eles, a vida do homem moderno é impossível. Além disso, travar uma guerra fica muito difícil. Mas aqui tem uma coisa interessante. O fato de que antes foi implementado na Ucrânia um programa de substituição de importações, digamos assim, de homens ucranianos por imigrantes, mas nem todos estão satisfeitos com isso. Por exemplo, há cidadãos, inclusive militares de alta patente, que dizem que isso não vai levar a nada de bom. A migração de mão de obra é uma catástrofe a longo prazo. Ou seja, hoje os ucranianos que não podem trabalhar por causa da guerra, por estarem se escondendo das comissões militares, etc., eles não conseguem trabalhar nem mesmo, digamos, em construções ou em outros trabalhos terceirizados e estão sendo substituídos por paquistaneses, indianos e outros. Então sim, a maioria dos ucranianos agora simplesmente não consegue trabalhar, por uma série de razões. Os agentes dos centros de recrutamento param as pessoas na rua, sem trabalho ou por outros motivos. Enquanto isso, aqui convidam paquistaneses para trabalhar. E a propósito, publiquei no meu canal do Telegram uma notícia de que esses mesmos imigrantes não querem ir, por exemplo, para Kharkiv e para a região de Kharkiv trabalhar, mesmo por muito dinheiro. Bem, porque temem por suas vidas. Gostaria de ouvir novamente essas pessoas. Esses líderes poderosos que falam que a vida humana é o maior valor, mas ao mesmo tempo mandam todo mundo para o fronte. Você é um assaltante, você também é da tropa de assalto, e você é um assaltante, todos para o fronte, vamos lá, todos para a frente. Alguém é enviado para construir fortificações, geralmente já na linha de frente. E aí já começam a perguntar: o que vocês estão fazendo afinal? Bem, se essa tendência continuar crescendo e ela segue essa trajetória trágica, então em 30 anos perderemos nossa autenticidade, porque aqui para cada estudante ucraniano nas escolas haverá 6 crianças indianas. Bem, essa é a previsão do próprio Denis Yaroslavsky, que em 30 anos para cada estudante ucraniano haverá 6 crianças indianas. Bem, é uma previsão interessante. Eu não sei como ele calculou isso. Claro, duvido que sejam cálculos sérios. Mas o fato é que a migração quase ilimitada, nós já vimos isso no exemplo de alguns países europeus. E o fato de que lá, novamente, em alguns países da Europa, um certo nome se tornou muito popular. O mais popular de todos. Me desculpe pela repetição frequente. Essa palavra nos círculos muçulmanos, isso também diz muita coisa. E nós vamos bater de frente com uma parede catastrófica na qual agora já bateram a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha. Agora vamos ganhar uma guerra contra os russos, mas vamos perder no nível demográfico. Vocês vão ganhar. Mas também, não diga hop antes de pular. Primeiro ganhem essa guerra. Aliás, Denis Yaroslavsky claramente tem dificuldades com o ucraniano. Lá aparece uma grande quantidade de texto em russo, novamente com pronúncia russa nas falas. Por isso, acho que na vida cotidiana, tipo, a língua, as armas, são usadas em outros lugares por aí, mas com certeza não por esse representante das Forças Armadas da Ucrânia. Ele afirma que as pessoas estão insatisfeitas. Eu acredito que os militares na linha de frente também estão muito insatisfeitos. Foram enviados praticamente afastados de suas terras. Alguns talvez tenham ido voluntariamente, e eles veem como, de repente, os ucranianos estão sendo substituídos. Seus próprios cargos estão sendo ocupados por migrantes.
Isso parece bastante incomum, digamos assim. Essas ações das autoridades ucranianas dificilmente terão apoio popular. Então, e daí? Vamos ver quem aqui do nosso grupo de Pobratimov quer se manifestar. Primeiro, provavelmente vamos convidar todos que estão aqui e, claro, Ilyinsky também. Então, Vamos ouvir os palhaços. Por favor, camaradas. Sim. E os camaradas que não são nossos camaradas marcham em fila para contar quem são e como veem o futuro da humanidade. Aqui temos, por exemplo, Beat City. Do Serginóstica no carrinho. Quem souber que carro é esse, escreva aí. Bom, não sei, esse carro é caro ou barato? Ela disse que na guerra foi escriturária, também foi guia e ainda polia cartuchos. Isso é interessante. Polir cartuchos, claro, é uma especialidade. Tudo bem, então isso funciona. Vescomat? Shturmovikomat? Não. obrigada. Essa menina aqui com alisamento de queratina no cabelo. À esquerda também está essa poderosa Beat City, que faz entrevistas com todos esses pseudo-cossacos. Ou isso é um hobby dela, ou ela mesma quer ir para a linha de frente e simplesmente não consegue chegar lá. Mas esse já é o terceiro ou quarto vídeo assim com ela que a gente vê. Muito obrigado a quem envia esses vídeos. Agora. Bom, eu não sei. Eu não consigo de outro jeito. Eu não sou de outro jeito. Eu acho que essa é uma luta por cada um. Ah, claro! Quando você está sentado no carro, com sei lá, interior de couro ou não, e sorri de orelha a orelha, é claro. Aqui todo mundo sorri. À esquerda, à direita, e eu também sorrio. Um pouco forçado, mas ainda assim. Sim, é como Fomenko dizia, sorria, isso irrita todo mundo. Sim, você já vai direto ao ponto. Tô vendo você invadindo o centro de recrutamento, né? Invadiram o TTSK. Zeneska realmente parece, né? Ela tem mesmo habilidade pra invadir o TTSK. Especialmente, tipo um Pokémon com essa habilidade importante, e tinha um monte de garotas lá. Dizem, você vai gritar, tipo, pro escrivão inimigo, vai gritar com importância. E o que aconteceu depois? Parece que você vai ser, tipo, escrivano Hall, vai ser, tipo, chefe nos moderadores. Pra ser sincero, eu não sei qual é a relação de um escrivão com polir cartuchos. E nem pra que polir cartuchos, afinal. Quem for militar, por favor, escreva nos comentários pra que serve polir cartuchos. Pra mim isso traz umas associações completamente diferentes, mas não vamos falar sobre isso agora. Mas mesmo assim, a declaração é extremamente interessante. Um escrivão sentado polindo cartuchos, por exemplo, isso é ótimo. Snialas estava brincando. Mesmo assim, foi? Bom, é isso. Estavam brincando. Vamos ajustar as lentes, porque esse fluxo de informação, digamos assim, vai varrer como um rio os corpos dos representantes enterrados da respeitável Índia. Dilovodom, Dilovodom. Como nosso primeiro alerta de combate foi em Irbin, eu era Dilovodom, a guia. Quem ela era, o que ela fazia, que tipo de guia? Disseram pra ela, você é Dilovod, mas ela já era algum tipo de guia. Assim, como Suzanin, só que ao contrário, provavelmente. Agora me chamam de líder dos rapazes, aquela que guiava os rapazes. E limpava os cartuchos. Na posição, qual vitória você vê neste momento? Legendas. Isso ainda... Essa música não é minha, é da menina que ligou. Vai ser interessante se for música russa também. Talvez tenham sido os vizinhos dela, do outro lado da parede, que ligaram a música. Mas isso ainda leva a algumas reflexões. Com a música cosaca, a irmã à direita pensou: onde posso abastecer? Eu vi apenas uma vitória. Nós destruímos ao máximo o inimigo e vamos recuperar nosso território. Agora ela já está destruindo o inimigo. Escrivã, limpadora, não sei como se chama esse cargo, de munição, condutora de Verpen. Agora ela ainda destrói o inimigo. Eu simplesmente não quero outra, eu quero essa. Entendi. Também é como naquele filme soviético, como era mesmo o nome, o mais bonito. Você olha no espelho, formula seu pensamento, envia ele para o universo e depois realiza seu plano, que por sua vez ajuda a realizar esse universo novamente. É como transferência. Transurfing da realidade, só que sem o médico responsável. Então temos mais alguém aqui? Ou Melian de repente evasivo, fugitivo? Sim, parece que sim, de maneiras diferentes. Vou lembrar quem é esse personagem. Resumindo, ele foi ministro dos transportes, já esteve na Ucrânia. Ele trabalhou com o Hyperloop, o projeto Hyperloop do Elon Musk, especificamente na área de transporte. Naturalmente, houve uso do orçamento, mas o Hyperloop, claro, nunca apareceu na Ucrânia. Depois, de repente, ele se tornou militar e, de repente, como ele mesmo afirmou, teve um osso quebrado. E para tratar essa lesão, ele ou alguém enfaixou a perna dele com 2 camadas de atadura. E ele tirava fotos com tudo isso, inclusive barbeado, penteado, sem o menor sinal de inchaço ou qualquer outra consequência. Bem, isso é algo bastante sério e doloroso. Foi dispensado
e depois ele foi acusado na Ucrânia de evasão do serviço militar. Agora ele promete esses seus discursos patrióticos lá do Reino Unido. Bem, o que dá para dizer sobre isso? Como Zalozny dizia, degradação, degradação. Com Trump nas eleições suplementares desta primavera, o apoio americano deve aumentar, não diminuir. Aham, maravilhoso. Esse Amelian ainda é evidente de 7ª geração, simplesmente maravilhoso. Nós também temos esse aqui, só não riam. Esse aqui, eu nem sei quem é, o que é isso? Que tipo de curly sue é essa? Mas ela fala sobre esse Oreshnik. Mas esse Oreshnik ainda não foi provado que tipo de arma é essa. Bem, veja, é um especialista generalista, com esse rosto largo e complicado, com o qual dá para assustar garçom em restaurante. E fala sobre esse Oreshnik, não se sabe que tipo de arma é essa. Devemos atacar com intensidade máxima. Se possível, avançamos taticamente e empurramos. Sem óculos de grau, fico confuso. Não entendo o assunto e por que ele está de uniforme militar no estúdio. Mas eu sinto a necessidade de instalar essa rede de camuflagem aqui também. Vai que percebem. Destruímos mesmo com nossos recursos. Como isso é monitorado, agora somos centros de decisão. Retirem as representações diplomáticas. Porque quem não entende o idioma ucraniano, desculpe, eu não vou traduzir. Eu também não entendo nada. Está vindo um conjunto de palavras difícil de traduzir. Separadamente, fazem sentido e dá para traduzir, mas juntas não fazem nenhum sentido. Vocês vão voar Oreshnik mais. Aliás, não há prova de que Oreshnik seja míssil de médio alcance. Não há comprovação de que Oreshnik seja míssil de médio alcance. Até a jornalista olhou para baixo, de tão impressionante que é. O Oreshnik pode voar muito, mas não há comprovação de que seja um míssil de médio alcance. Eles só dizem isso. Aham, claro que não está comprovado. Não sei, lançam com catapultas, trebuchets ou alguém de fora joga como aviõezinhos de papel. Parece ser assim, segundo ele. Enfim, está acontecendo algo estranho, mas pelo menos temos nossa rede de camuflagem e nada nos assusta sob a lua, e tudo é eterno. No geral, por hoje é só. Por favor, não se esqueçam de se inscrever neste canal, no canal do Telegram, que hoje ainda não divulguei. Viu? Para não ficar repetitivo. Tchau a todos! O recurso do nosso Estado. Esses são critérios essenciais, hoje indispensáveis para a vitória. E temos o exemplo de um país como Israel, que está em guerra, desenvolve a economia e novamente desenvolve o turismo. Bem, a Rússia, em tese, vai cair. Se não cair, teremos que continuar nos preparando para a guerra. Precisamos planejar a longo prazo para este conflito.